Muito bem. Lembrando os irmãos que provavelmente a gente deve ter um culto de abertura dos trabalhos do seminário. Se isso acontecer, imagino eu que deve ser lá na primeira semana de fevereiro, tá? Mas a gente vai avisar os irmãos, que é justamente onde todos os professores são convocados, a todos os funcionários, a diretoria, e isso é feito eventualmente em uma igreja, já que o seminário se presta a formar pastores para a igreja, tá bom? Então, se isso acontecer, eu aviso os irmãos com antecedência, gostaria muito, aproveite a oportunidade de estar nesse culto, de conhecer quem são os professores, quem é a liderança, porque tudo isso envolve a atividade e o trabalho da igreja, tá bom? Muito bem, andar como Jesus andou. Esse é o desafio, é uma palavra simples que eu gostaria de trazer, é como nós devemos andar como ele andou, é uma palavra de ânimo para cada um de nós nesse início de ano, ok? Lembrando também que, de cara, andar como ele andou, isso não é uma exclusividade do apóstolo João, como ele diz lá, mas o próprio Paulo fala que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Olha só que interessante. O que significa que, logo de cara, para qualquer um de nós, para mim, para você, cai aquela pecha ou aquela tentativa que todos nós temos, em maior ou menor medida, de justificarmos a nossa falta de vigor ou a nossa apatia, nossa falta, de repente, de interesse maior, o nosso desgaste, dizendo, por exemplo, que os modelos são fracos, os modelos humanos, dizendo que não há pessoas fortes o suficientes, crentes o suficientes como Jó, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia durante muitos anos, independente das respostas de Deus, como Moisés, um cara singular no Antigo Testamento, Davi, um homem crente, e tantos outros que nós temos aí. Parece que, às vezes, em determinadas gerações, isso se arrefece, diminui, e a gente vai ficando meio acabrunhado, meio que quase se conformando, com uma vida menos do que deveria ser. Afinal de contas, nós não temos modelos humanos que nos inspire. E a palavra de Deus diz que tem que ter esses modelos humanos. Mas para além dos modelos humanos, ele diz assim no verso 6, que a gente deve andar como Jesus andou. Paulo diz que a gente deve ser imitador de Deus. O que significa que, se nós vivermos um período de trevas, densas trevas, um período onde, de fato, diminua significativamente a quantidade de pessoas os quais nós poderíamos repousar os nossos olhos devidamente e sermos imitadoras delas como elas são de Cristo. Se eventualmente passarmos por circunstâncias históricas onde os modelos humanos nos faltem, a gente sempre vai ter o maior modelo humano, que é a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Paulo, quando ele vai dizer que a gente deve andar como ele andou, ser imitador de Deus, andando em amor como Jesus Cristo nos amou. Então, esse é um desafio que fica claro para todos nós. Nós, independente das circunstâncias, momentos históricos, sociais ou pessoais, sempre teremos um modelo a ser imitado. E esse modelo nada mais é do que a própria pessoa de Deus. Não só Paulo fala isso, João diz assim, mas a gente estudou lá em Pedro, já estudamos isso, né? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo, Deus é santo. A gente já se parece com Deus? Esse é o desafio de ânimo para nós. As pessoas conseguem olhar para nós e ver Deus em nós. Porque se elas não virem Deus, elas vão vir alguma coisa em nós, né?
mas deveriam vir Deus, enxergar o divino, a celestialidade da vida deve brilhar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Nós temos um modelo humano maior, que passou por tremendas dificuldades, mas disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo é esse modelo. Nós devemos andar como ele andou. Então, para aquelas justificativas de plantão, elas já caem por terra. Não, a gente não vai conseguir. A não ser que Jesus Cristo mude, ou alguma pessoa da Trindade mude, ou alguém dos anjos mudem, porque eles também são modelos a serem imitados, não de uma fé salvadora, porque não existe plano de salvação para anjos, porque só existe anjos caídos e não caídos, percebe? Não tem plano de salvação para resgatar quem está caído. Quem está caído está reservado para aquele último dia, para o lago de fogo e enxofre, reservado para Satanás, os anjos e todos os seguidores. Então não tem plano de salvação para anjos caídos. Caiu, caiu. Quem não caiu, não cai mais. Não caiu, não tem jeito. Então, os anjos que não caírem, enquanto eles não mudarem, eles também são modelos a serem dignos de serem imitados. O Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como a sua vontade é feita no céu. O Pai Nosso está citando o Salmo 103, onde diz que a vontade de Deus é executada de maneira absolutamente perfeita pelos anjos que residem nos céus. Então, não tem anjo... sabe quando a gente tem alguma dificuldade com os filhos? Estou chutando um exemplo aqui, tá? Estou querendo massacrar os filhos, não. Mas quando a gente, às vezes os filhos obedecem mais, às vezes obedecem menos, não tem assim, às vezes um negócio assim? Então, com os anjos não tem, ou obedece ou está fora. E os anjos ali são modelo porreta, Deus mandou e é na hora, não tem negócio de mais ou menos, vou pensar, vou discutir, está nervoso o rei, que negócio, vai devagar, daqui a pouco eu faço, não tem, é na hora, Deus mandou, é na hora que os anjos obedecem. Do mesmo jeito que os anjos, Jesus ensinou, do mesmo jeito que eles obedecem de maneira perfeita, nós deveríamos olhar para os anjos e imitar a perfeição da obediência angelical. Isso é interessante. Então, enquanto os anjos não mudarem, enquanto a Trindade não mudar, ainda que todos os seres humanos da Terra mudem no momento em que nós estivermos aqui, a gente ainda assim tem um modelo a seguir. Então, nós não temos nenhum tipo de artifício para justificar uma vida cada vez menos diante de Deus. A gente tem que, como diz o próprio João, como diz Paulo, como diz Pedro, andar como Jesus Cristo andou. A pergunta é, como é que Jesus Cristo andou? Pelo menos nesse trecho. Tem muita coisa, mas nesse trecho, pelo menos, ele diz que a gente deve andar em obediência à palavra. Simples assim. Diz aí, no verso 3, que nós sabemos e temos conhecido por isso, aos irmãos, se guardamos os seus mandamentos. Por quê? Porque aquele que diz que serve a Deus, conhece a Deus como eram os gnósticos, gnose de conhecimento, né? A ideia de que o cara tinha um conhecimento diferente, um conhecimento privativo, um telefone da caixa preta, onde só ele tem um contato direto com Deus. É isso que os gnósticos estavam. Aqui, na verdade, é um pré-gnosticismo, porque o gnosticismo, na verdade, ele só aparece, o documento mais antigo que nós temos do gnosticismo na história da humanidade, data do 3º século depois de Cristo. Então nem existia gnosticismo aqui, é um pré-gnosticismo. E o pré-gnosticismo, entre outras coisas, menosprezam o cuidado com a matéria, porque eles são maniqueístas por definição, que é aquela ideia de que o corpo é mau e o espírito é que é bom. Então, se o corpo é mau, não estou nem aí com o corpo, o que importa é a gente cuidar do nosso espírito. Isso não tem respaldo nenhum na Bíblia, ok? Porque eles são pré-gnósticos, a gente é templo do Espírito Santo de Deus, deve cuidar da parte material, Deus criou a matéria antes do pecado, viu Deus que era bom, e Jesus Cristo vem para tirar os efeitos do pecado. Ele não veio para tirar a terra, porque se Jesus Cristo viesse para tirar a terra, porque ela estaria influenciada pelo pecado, ele teria que tirar o nosso corpo e a gente deveria entrar no céu só de alma, e isso não vai acontecer. Quando ele voltar, a gente se junta a nós mesmos, a gente entra com um upgrade, um F5 a mais lá, mas com corpo e alma renovados, com banho de eternidade, mas materialmente falando, nós entraremos no céu com matéria, ok? Então, nesse sentido, ele diz, se a gente guarda os mandamentos, e não blá blá blá, não uma fala,
Aqui, logo de cara, já fica o desafio, que é para aqueles irmãos que dizem que ou nós guardamos tudo ou nós não guardamos nada. Não, isso não funciona. Dizendo que ou a gente está 100% ou a gente deve 100%. Biblicamente, isso é verdade diante de Deus, mas a gente não pode negar que à medida que guardamos os mandamentos de Deus, há uma progressão. Ele mesmo diz isso aqui, diz aquele no verso 5, aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Significa, Jesus disse, santifica-os, santificar é um aperfeiçoamento. Santifica-os na palavra, a tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando João está escrevendo disso, não é para a gente amar, ou melhor dizendo, não é para a gente andar somente de palavras, é para a gente literalmente fazer o que Jesus Cristo fez. Porque se há um modelo de perfeição a respeito da guarda de toda a lei, é Jesus Cristo. Ele é o modelo de perfeição para nós. Mas nós, progressivamente, podemos, certamente o próprio Jesus enfatizou isso, e eu vou te dizer porque que eu estou dizendo essas coisas, né? O próprio Jesus disse que nós deveríamos, se o amássemos, guardar as suas palavras. Este aperfeiçoamento da parte de todos nós, porque um cego não pode guiar outro cego, mas alguém que enxerga precisa guiar aquele que enxerga menos, o que significa necessariamente que Jesus Cristo está admitindo, é óbvio, a Bíblia está admitindo, que nós enxergamos, e cada vez mais, e à medida que nos aproximamos de Deus, a nossa visão espiritual vai sendo limpa, e nós vamos nos parecendo, à medida que guardamos os mandamentos, cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Me lembro nas minhas andanças por aí, que isso vai acontecer com você, certamente. Um camarada não tinha condição de ficar numa liderança da igreja, e aí eu disse para ele, eu vou fazer o seguinte, você não tem condição. Faz o seguinte, a gente não está aqui para poder só pelos cargos, né? Isso aqui não é política, não tem nada a ver com isso. A gente precisa consertar o nosso coração. Então, saia, acerte isso que você precisa acertar, não preciso dizer o quê, mas acerte isso que você precisa acertar, e depois, se acertar, você volta. Aí ele me lembra que ele me disse assim, então vamos fazer o seguinte, eu aceito o conselho tirar o meu cargo. Das duas, uma, ou o conselho está 100%, o que não existe, porque senão, se estivéssemos na plenitude, recebendo tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, nós já estaríamos no céu. Isso não existe. Não haveria a palavra aperfeiçoamento. O próprio Paulo fala da igreja de Tessalônica, uma igreja que era digna de imitação, onde as pessoas em volta, geograficamente, estavam imitando as igrejas de Tessalônica, porque elas absorveram a palavra de Deus como de fato ela era. Houve transformações nos irmãos, mas Paulo diz, quando eu estiver na presença de vocês, eu preciso reparar as deficiências da vossa fé. Todos nós precisamos de aperfeiçoamento, mas isso não significa que já não houve crescimento na nossa parte. Nós não somos os mesmos que éramos no início da conversão. Somos, não tem o menor cabimento, nós somos diferentes, graças a Deus por isso. Nós somos pessoas melhores, nós somos pessoas que fomos corrigidas várias vezes. Deus foi gracioso em nos dar um corpo de Cristo para abençoar a cada um de nós, e hoje nós somos pessoas diferentes. Ainda não somos aquilo que haveremos de ser, mas já somos aquilo que não éramos. Há um aperfeiçoamento. E aí ele disse, ou o conselho está 100%, essa palavra não é bíblica, ela não encontra respaldo na Bíblia, o único que estava 100% era Jesus Cristo, ou ele disse assim, o Deus do céu, vem do céu e tira o cargo que me foi dado, porque foi Deus do céu que me deu esse cargo. Ele disse, legal, bacana, gostei da sua palavra, então faz assim, eu vou seguir a tua pegada. Você pode ficar até o final exercendo o seu cargo, mas enquanto eu for pastor aqui, você só vai voltar a esse cargo quando Deus do céu vier e falar diretamente para mim. Quando Deus não fizer isso, você nunca mais vai exercer um cargo aqui nessa igreja. Sabe por quê? Porque a gente ouve a voz de Deus através de eleições. Deus falou. Deus fala pela igreja. É assim que funciona. Agora, Deus fala para entrar e Deus também fala para sair. Deus fala pelas pessoas. Nós já estudamos isso. O que ele queria é que aceitar aquilo que Deus fala para entrar e agora para sair uma conversa do telefone da caixa preta diretamente com Deus. Isso não existe. Isso está completamente... Isso é abominação. Isso é heresia no meio da igreja.
Então, quando nós andamos entre nós, a gente precisa entender que Deus fala por nosso intermédio. Não deve haver dificuldade, por incrível que pareça, às vezes a igreja tem dificuldade com isso. Se nós falamos que nós somos embaixadores, nós não, a Bíblia, nós somos embaixadores de Cristo, nós recebemos o ministério da reconciliação. Paulo diz como se Deus falasse pelo nosso intermédio, que é o que de fato acontece. Então a gente precisa aprender a ouvir aquilo que Deus fala quando entramos e quando precisamos eventualmente sermos corrigidos em alguma circunstância. Por quê? Porque quem guarda os mandamentos de Deus sofre um aperfeiçoamento, ou se a gente pudesse usar uma outra palavra, sofre um melhoramento. Que coisa boa! Porque a palavra de Deus cala fundo na minha vida, da sua vida, e ela vai, como diz a parábola do fermento, ela vai contaminando. E ela vai tomando conta. E nenhum texto na Bíblia vai dizer que a massa tem mais poder do que o fermento. Então a massa fica segurando o fermento para ele não fermentar. Isso não existe. Se só tem duas possibilidades. Ou tem fermento ou não tem fermento. Ou o fermento está estragado. Algum de nós consegue defender que o fermento do reino dos céus está estragado? Ninguém vai conseguir falar um negócio desse. Porque o fermento do reino dos céus é o Espírito Santo que mora no nosso coração. O fermento do reino dos céus é o Espírito de Cristo que habita dentro de nós. Como é que a gente vai dizer que o Espírito Santo está estragado? Como é que a gente vai dizer que o Espírito de Cristo está estragado? Então, só tem uma possibilidade. Se a gente não está fermentando, é porque não tem nenhum Espírito dentro de nós. Pelo menos o Espírito Santo ou o Espírito de Cristo. Porque se tiver, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Vem uma voz e diz, Geraldo, quantos de nós já não ouvimos essa voz? Tá, não literalmente, tá, irmãos? Mas assim, mas a gente ouve. Lá na nossa consciência a gente diz assim, Geraldo, você baixa a bola porque o caminho não é por aí não. E você fica pensando, bicho, tipo Abigail, né? Você fala, acho que não é por aí não. Porque se houver contumácia, o próprio livro de Provérbios vai dizer que aquele que muitas vezes repreendido, será quebrantado de repente sem que haja cura. A gente precisa, à medida que se coloca diante de Deus, um monte de circunstâncias, à medida que Deus vai iluminando a vida da igreja, vai dizer, irmão, acho que o caminho não é por aqui não, olha, é mais para a esquerda. Você vai dizer, eita, faz igual Davi. Muito obrigado, Abigail, você me avisou, vira mais para a esquerda, que eu estava perdendo o rumo, e vamos embora, e a gente vai melhorando. Então, como é que eu sei que eu estou ficando melhor? Só tem um jeito, irmão. Não dá para olhar no espelho e dizer assim, eu estou melhor, hein? Que isso, eu melhor. Não dá para fazer uma autoanálise. Você precisa perguntar para alguém e alguém vai poder dizer para você, do mesmo jeito quando alguém faz tempo que não lhe encontra, quando encontra você depois de determinado tempo e diz, nossa, quem te viu, quem te vê. Quando encontra os nossos filhos pequenininhos, fala, mas esse é o menino que aquele menininho que era pequenininho, virou um rapaz, virou um homem, está um baita do bintela de um piá. E a gente vai percebendo que existe uma diferença. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, cara, você mudou. Eu me lembro das irmãs Delfino, vira e mexe eu falo delas, né? Elas vieram falar comigo aquela vez lá que eu estava em Maringá, e aí, antes de dizerem qualquer coisa, elas falaram assim para mim, Geraldo, quem te viu, quem te vê, Deus tinha alguma coisa para fazer na tua vida. Ixi, rapaz, eu falei para ela, ainda tem muito para fazer, mas certamente Ele já fez muito, não tenha dúvida. Certamente eu progredi. Não tenha medo de identificar os progressos pessoais, não tenha medo disso, porque os progressos pessoais não são progressos finais. São o reconhecimento do Espírito de Deus que mora dentro de nós, do Espírito de Cristo que habita no nosso coração, como o próprio Paulo diz, nós trabalhamos muito mais do que eles, mas não eu, a graça de Deus comigo. Então, se Paulo fez o que ele fez, ele reconhece que ele fez, mas ele reconhece que a graça de Deus atuou na vida dele. Então, não tenha medo das pessoas dizerem para você, nossa, como você mudou, hein? Você está melhor. Você diz, não, que isso? Não, isso é arrogância. Não, que isso? Não, veja bem. Não, a arrogância é não reconhecer. Isso é falsa piedade, é falsa humildade. A arrogância está quando nós reconhecemos que o lugar em que nós nos encontramos foi pelo nosso braço, foi pela nossa força, foi a despeito e independentemente da ação do Espírito de Deus e do Espírito de Cristo, e é o estágio final e que não tem ninguém maior do que nós. Cara, não tem ninguém, eu nem vou dizer, né? Não tem ninguém mais honesto do que eu. Não dá, velho. Os caras falam umas coisas meio estranhas. Não dá. A gente tem que dizer, não é o aspecto final, mas certamente nós progredimos. Então, se a gente deve andar como Jesus Cristo, a gente deve guardar
os mandamentos do jeito que ele fez, guardava as palavras do Pai. Se você quer saber se você tem guardado os mandamentos de Deus ou não, pergunta para alguém que você conhece e a pessoa vai lhe dizer. Se você quer saber se você está melhor, mais parecido com Cristo, pergunta para... se for marido, pergunta para a esposa. Ela vai te falar. Ela vai te falar. A esposa fala. Que não te conhece, que te compra. Né? Assim, a esposa fala. Então, pegue alguém que seja manso, mas que seja verdadeiro. Para, em mansidão, dizer para você, olha, eu tenho aprendido com você, de fato você tem guardado, é possível sim guardar os mandamentos de Deus, e você já foi muito abençoado. A despeito de, às vezes, eu enxergar que isso aqui não está muito ajustado, eu acho que isso aqui precisa dar uma ajustada, pelo menos do ponto de vista onde eu estou, né? Mas com certeza eu consigo perceber que há uma melhora. Então, se a gente deve andar como Jesus Cristo andou, e não é só no ano de 2021, é na vida, a gente deve fazer o que ele fez, guardar os mandamentos. Segunda coisa, a gente não deve só ter uma postura de obediência, mas a gente também deve ter uma postura de amor. Diz aí o verso 7, não vos escrevo um mandamento novo, eu vos escrevo um mandamento antigo. Na verdade, quando ele fala mandamento antigo, certamente é porque isso já estava registrado lá no Antigo Testamento. Por exemplo, diz lá no Antigo Testamento sobre amar, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu povo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ele diz isso lá em Levítico. Então o povo de Deus sabia disso, que a gente não devia ter intriga entre irmãos, a gente não devia guardar mágoa entre irmãos, não deve ser isso que nos mova entre o povo de Deus. Entretanto, esse mandamento é antigo, mas, num certo sentido, é um mandamento novo. É novo no que diz respeito à qualidade, porque agora nós não só, em termos de discipulado, nós amamos aqueles que nos discipulam, mas Cristo é esse modelo de discipulado. Então, é uma diferença de qualidade, mas também é uma diferença de extensão, onde a gente deve amar aqueles que nos amam, mas a Bíblia também diz no Novo Testamento que a gente deve amar aqueles que são os nossos inimigos, o que é muito difícil. Já não é fácil amar o irmão, que dirá amar os nossos inimigos. Então, essa é a postura que Deus espera da sua igreja, uma postura de amor, onde ele diz no verso 9, talvez você vá se lembrar aí, mas, pastor, se eu fizer essa postura de amar, só eu tenho que amar, só eu tenho que amar, tem crente que fica se encostando, tem crente que, me amem, tipo o Renato Russo, assim, me amem, né? Quando tiver isso no meio da igreja, alguém está se colocando de maneira errada. Porque todos nós somos objetos de amor, mas todos nós temos a obrigação de amar. Então, se o irmão está se colocando na postura dizendo, me amem, mas ele mesmo não se coloca na postura, ame o outro, ele está no lugar absolutamente errado. Ele está se prevalecendo sobre a vida da igreja, porque guardar os mandamentos, uma postura de vigilância, literalmente é, por exemplo, eu não ser vadio, eu não ser preguiçoso, eu não ser, como diz o baiano, descansado, e não trabalhar esperando que a igreja, façam algo por mim. A mesma responsabilidade que a igreja tem de fazer algo por mim, eu também tenho de não ser pesado sobre a igreja. Olha só, Paulo fala isso, eu nunca fui pesado para vocês. Eu tratei como uma mãe acaricia seus filhos. E eu, para não ser pesado para vocês, a despeito de ter legitimidade em receber da parte de vocês, financeiramente, pois aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, ainda assim eu fui trabalhar para não ser pesado para vocês. Então, aqueles que ficam na postura, me amem e descansados no meio da igreja, estão errados, porque a Bíblia diz que em relação aos preguiçosos, nem receber na nossa casa não é para receber. Então, bora ser bíblico, gente. A gente é para amar uns aos outros, mas todos nós somos para amar todos nós. Ninguém está na postura de uma via de mão única, onde a pessoa só recebe e ela não doa nada. Então, quando tem gente descansada no meio da igreja, é porque alguém está só recebendo e não está se doando. E a Bíblia diz que todos nós devemos amar uns aos outros. Ele diz assim, verso 9, eu tenho insistido nesse ponto, Verso 9, aquele que diz que está na luz e aborrece seu irmão. A ideia de aborrecer ou de odiar é literalmente a ideia de hostilidade.
Tem irmãos que são hostis uns aos outros. Então, se existe uma postura de hostilidade, nós não nos parecemos como irmãos. Nós nos parecemos como alguém que não é irmão. Então, lembra que eu disse a vocês? Todos aqueles que não são cristãos têm uma medida de hostilidade em maior ou menor grau em relação aos crentes. Nós vimos isso lá em relação aos filisteus, quando eles se levantam para poder andar na presença do Senhor, ele diz, pois agora nós vamos perseguir vocês. É assim que funciona. Então, João fala disso, o Antigo Testamento fala disso. A Bíblia está cheia de passagens demonstrando dessa hostilidade que quem exerce para o cristão são os inimigos de Deus. Os cristãos não podem ter essa hostilidade em relação a outros cristãos. A gente também não precisa ter a mesma aceitação. O que eu estou dizendo com isso? Melhor, a gente não precisa ter a mesma aproximação. Isso depende muito do desejo de cada um de nós de querermos estar juntos. Nem todos nós trabalhamos objetivamente com a tarefa de chegarmos a um ponto de estarmos mais próximos de nossos irmãos do que nós estávamos. Eu disse a vocês, faça isso como desafio do ano de 2021. Quem é a pessoa que eu ainda não estou próximo? E como é que eu posso investir tempo e dinheiro para poder me aproximar dela? E não ficar, para chegar no final de 2021, eu não consigo ter amizade em relação a todo mundo. Mas você faz o que em relação a todo mundo? Eu não consigo me aproximar de todo mundo. Mas você se aproxima dos outros de que maneira? As pessoas não abrem o coração para mim. Mas você abre o coração em relação aos outros de que forma? Porque isso é para todo mundo. Não é só para ficarmos na postura de recebermos. Este é o perigo. E eu já vi muita gente sair da igreja porque se colocaram numa postura só de receber e não também para se doar. Quando a gente começa a se colocar como consumidor, a gente vai na igreja e pergunta assim, o que é que essa igreja tem para me oferecer? De que horas é? Quando que as pessoas vão na minha casa? E a gente fica tentando buscar os benefícios que nós teremos. O único benefício que a gente precisa ter numa igreja é saber se ela é próxima da Bíblia, só isso. Porque toda a forma de exercer o cristianismo, isso varia de igreja para igreja. Então, se existe alguma coisa que está faltando naquela igreja, eu não vejo as pessoas se colocando assim, eu vi que está faltando, pastor, eu vi que está faltando alguma situação assim, eu queria ser membro da igreja, posso ajudar aquilo que não tem a ter? Posso ajudar na igreja naquilo que ela é deficiente? Eu, pelo menos nesse momento e nessa circunstância, supri a deficiência da igreja? Então, em vez de olhar a igreja só como alguém que vai ter algum benefício, fora a proximidade com a palavra, olhar para a igreja como alguém que vai servir a igreja, servir os irmãos. Isso é amar os irmãos. Todos nós precisamos nos colocar como uma postura de servilidade em relação aos irmãos. Se alguém se coloca na postura de Senhor, aí nós vamos ter um problema. Aí a gente vai se sentir usado, e vai mesmo. Alguém vai abusar da nossa paciência, e vai mesmo. Alguém vai abusar da boa vontade da igreja, está cheio de gente assim. E as pessoas, a gente fica fazendo de tudo para tentar agradar os outros. Né, irmão? A gente tem que agradar a Deus e servir os nossos irmãos. É simples assim, só isso. E todo mundo tem que fazer isso. Então, se você está recebendo alguma coisa da parte dos irmãos de maneira mais enfática, se coloque diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso crescer nessa área. Eu quero, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é só dinheiro, é em relação a tudo. Eu quero crescer. Tem alguém que está se desgastando, me discipulando, andando junto comigo. Eu quero também discipular. Eu quero andar com alguém. Tem alguém que faz de tudo para que eu me aproxime dos irmãos, do povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser a pessoa em 2021 que vai fazer de tudo para que alguém se aproxime de Deus, do mesmo jeito que alguém fez isso comigo. Isso. Por isso que a gente cansa em relação a alguns irmãos. Porque tem alguns irmãos que, em nome do sofrimento, pode ser qualquer um, irmãos. Pode ser qualquer um que eu estou dizendo, é sofrimento. Pode ser qualquer sofrimento. Em nome do sofrimento, a gente acaba abusando da paciência dos irmãos e usando os irmãos, a gente não tem o direito de fazer isso. Qualquer que seja o sofrimento que passemos, a gente tem que se enxergar na nossa identidade como Deus nos enxerga. Porque senão a gente vai cair numa autocomiseração. No final das contas, eu sou isso, eu sou lascado, eu sou desse jeito, eu não tenho jeito mesmo. E a gente começa a demonstrar, parece, que a nossa identidade é tão sólida que nem Deus dá jeito na nossa vida. Isso não tem respaldo nenhum bíblico. Deus é maior do que todos nós. O Espírito de Deus é maior do que todas as nossas fortalezas juntas. Deus apareceu a Saulo
com toda a hostilidade que Saulo tinha, com toda a rejeição que Saulo tinha, com todas as paredes que Saulo levantou para perseguir a igreja de Deus, uma vez Deus apareceu a Saulo e resolveu o problema. Então, se tem gente aí que sofreu na vida, que foi rejeitado, que tem um monte de circunstâncias dos quais cada um de nós tem uma história para contar, em maior ou menor grau, mas cada um sabe onde o calo aperta, então a dor do outro não serve para comparar com a minha dor, porque para mim está doendo. E a dor do outro pode ser uma dor maior, para ele também está doendo. Todos nós temos história para mostrar o sofrimento que nós passamos na vida. Mas eu quero saber qual é a graça que nós recebemos da parte de Deus para vencer esse sofrimento. Então, se nós éramos prostitutas, ladrões, a gente não vai mais se auto-identificar dessa forma. Porque se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós não fazemos mais aquilo, nós antes precisávamos da ajuda da igreja, agora nós trabalhamos para poder ajudar com aquele nosso trabalho os irmãos que estão necessitados, do mesmo jeito que em algum momento nós éramos os necessitados, mas espiritualmente sempre o seremos. Mas eu quero abençoar os meus irmãos. Obrigado por aquilo que vocês fizeram, obrigado pela bênção de Deus, obrigado porque eu estava numa situação absolutamente deplorável, mas eu cresci. Eu amadureci, eu me desenvolvi, eu fui aperfeiçoado por Deus. Obrigado pelo amor que vocês exerceram por mim fisicamente. Agora eu também quero retribuir, não só vocês, como Gálatas fala, mas com outras pessoas que Deus levantar no meio da igreja. Por quê? Porque eu já não sou mais o mesmo. A gente não pode ser mais o mesmo. Uma identificação de que algo está errado é se a gente continua o mesmo. Alguma coisa não está certa. Na sala da justiça, Deus está trabalhando. Irmãos, Deus está trabalhando para nos tornar cada dia pessoas parecidas com Ele. O que significa que, por definição, se temos o Espírito Santo de Deus, a cada dia eu tenho uma igreja mais fácil de pastorear que se parece mais com Deus. E se nós temos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, a cada dia vocês têm um pastor mais fácil de ouvir o seu pastoreio, porque, em tese, ele também deveria ser aperfeiçoado cada vez mais. O que significa que a nossa relação deve melhorar. Mas você já percebeu como a relação eclesiástica às vezes piora? Como a relação eclesiástica às vezes nos magoa mais? Como a relação eclesiástica às vezes são mais pesarosas sobre nós? Então, tem alguma coisa que não está certa. Porque Deus não instituiu o seu reino para ser desse jeito. O reino de Deus, como diz as parábolas, que é pequeno como um grão de mostarda, mas ele vem a ser grande para servir de sombra e alimento para os outros. A nossa vida como igreja, como uma agência do reino de Deus, precisa ser como o reino de Deus é, um alimento e uma sombra à vida de nossos irmãos. Porque se a gente anda como ele andou, Jesus Cristo é esse alimento. Se vocês comerem dessa comida, jamais terão fome. Se beber dessa bebida, jamais terão sede. Se a gente for como Jesus Cristo é do mesmo jeito que ele é sombra para ovelhas que estão exaustas e cansadas. Em alguma medida, irmãos, nós precisamos ser sombra para os nossos irmãos. Como é que eu sei se eu sou sombra ou não para os meus irmãos? Pergunta quem quer ficar perto de você. Porque debaixo do sol ninguém gosta de ficar, então a gente procura sombra. Ah, mas ninguém gosta de ficar perto de mim. Talvez a sombra que você faz é muito pequenininha, só cabe a você dentro dela. A nossa sombra precisa aumentar. Então, ele diz que se a gente anda como Jesus Cristo, a gente guarda os mandamentos, tem uma postura de obediência, a gente ama os irmãos e não odeia, pelo contrário, porque senão a gente vai ficar cego e a gente vai andar às apalpadelas e isso não vai dar certo. Mas, em terceiro lugar, graças a Deus, a partir do verso 12, ele encoraja a igreja. Quem anda como Jesus Cristo andou, anda numa postura de encorajamento. As palavras que ele diz aqui, a grande dificuldade que a gente tem que interpretar aqui, do verso 12 até o verso 14, é qual é o significado da palavra filhinhos, pais, jovens e filhinhos, pais, jovens. Se são pessoas, literalmente, que ele está se referindo na igreja, eu acho particularmente que não são. Por que não devem ser jovens? Porque ele diz, jovem, eu vos escrevo, vocês têm de vencido o maligno. Só os jovens têm vencido o maligno, ninguém mais tem vencido o maligno? Isso não tem sentido. O que ele fala a uma destas pessoas é uma característica de todas as pessoas. Então, o jeito melhor de interpretar é de maneira absolutamente figurada, onde cada uma dessas palavras, filhinho, pais e jovens, ele está se referindo a toda a igreja como sendo ela uma e a mesma. Apenas ele está destacando coisas
que todos nós, como igreja, temos. Por exemplo, ele destaca 3 coisas. Vocês conhecem aquele paz que tem desde o princípio, diferentemente dos gnósticos, que diz que conheciam secretamente a Deus. Não. A gente conhece através da pessoa de Jesus Cristo de maneira pública. Não tem nada que é escondido da parte de Deus. Se for escondido, ele foi revelando progressivamente, mas em Jesus Cristo. Deus nos falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hoje ele nos fala por intermédio do Filho. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Hebreus diz que ele é a imagem do Deus invisível. Nós queremos ver o Pai. Há tanto tempo eu estou com vocês, vocês pedem para ver o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Esse é o ponto. Então ele destaca isso na igreja, que nós conhecemos a Deus através de Jesus Cristo. Segunda coisa que ele destaca a ideia de que nós vencemos o maligno. A pergunta é, como é que nós vencemos o maligno? Isso não é por causa da nossa fortaleza, não é por causa da resistência, do vigor que existe na juventude. Tem nada a ver com isso. Nós não vencemos o maligno por causa do nosso vigor, irmãos. Nós vencemos o maligno por causa de 3 coisas que ele mesmo apresenta na própria carta de João. Lá adiante ele vai dizer que quem não vive na prática do pecado vence o maligno, 1 João capítulo 3. Então, guardar os mandamentos, não pecar. Aquilo que Efésios diz, que uma das armaduras de Deus, um dos elementos da armadura de Deus é falar a verdade. Por quê? Porque Satanás é o rei da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, nós temos que abraçar a verdade. É simples assim. Como é que a gente resiste a Satanás? Abraçando a verdade, é só isso. E Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querer vencer o maligno sem andar junto com Jesus Cristo não existe. É a mesma coisa que querer ter paz sem o príncipe da paz. Segundo, a gente vence o maligno não sendo como Caim. Ele diz lá no capítulo 3, verso 10 em diante, Caim era do maligno porque ele assassinou seu irmão. Olha só. Então, não se engane, porque o ódio, a hostilidade, o aborrecimento, o entristecimento que existe em relação aos nossos irmãos podem vir às vias de fato. Caim é um claro exemplo disso na história, de alguém que odiou seu irmão, esse ódio foi aumentando em seu coração, até que ele colocou na prática aquilo que na prática existia dentro dele. Ele só externou aquilo que existia dentro dele. Nós devemos perdoar nossos irmãos, nós devemos nos aproximar dos nossos irmãos, nós devemos corrigir os nossos irmãos, nós devemos educar os nossos irmãos para que eles também amadureçam. Todos nós precisamos amadurecer juntos do lugar em que nós estamos, mas jamais os nossos inimigos não são os nossos irmãos, porque os nossos inimigos são principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. É ele que é o nosso verdadeiro inimigo. Então nós não podemos elencar como inimigos aqueles que de fato não são. Então, se nós não assassinamos os nossos irmãos, como é que nós fazemos isso? Odiando os nossos irmãos. E como é que esse ódio se coloca na prática? Não querendo proximidade de alguns irmãos em relação a nós. Como é que nós fazemos isso? Cancelando os nossos irmãos, ignorando os nossos irmãos, gelando os nossos irmãos, colocando de fora das nossas relações. Nós somos mestres em fazer isso, irmãos. Se nós não fizermos isso, nós vencemos o maligno. Os jovens, todos nós. Essa é a vitalidade da igreja. Essa é o vigor da igreja. Essa é a bênção que existe em qualquer igreja. Superarmos as nossas dificuldades como irmãos. Os 2 lugares, os 2 ambientes, vindo das 2 partes. Se ambos quiserem servir uns aos outros, se ambos se mutuamente perdoarem, se ambos mutuamente trabalharem para se aproximarem diante da cruz de Cristo, diante uns dos outros, nós certamente venceremos o maligno. Ao invés, então, de assassinarmos os nossos irmãos, como Caim, que matou Abel, e João diz que se nós odiarmos os nossos irmãos, nós somos assassinos. Mas se nós não odiarmos os nossos irmãos, diz ele lá adiante, nós vencemos o maligno. Não nos pareceremos com Caim. Caim ou Jesus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Qual é outro jeito de vencer? Quando a gente foi liberto do poder e domínio do maligno, está lá em 1 João capítulo 5. Então, as 3 maneiras que a carta de João diz que nós vencemos o maligno, não tem absolutamente nada a ver com alguma coisa que seja um aspecto interior, individual nosso. Distinto de Deus, colocando Deus de fora. Isso não existe. Nós só conseguimos vencer o maligno se literalmente não vivermos na prática do pecado pessoalmente,
Se literalmente nós não assassinarmos os nossos irmãos, pelo contrário, trabalharmos para nos aproximarmos de nossos irmãos, esse trabalho não pode acontecer só no céu, não faz sentido isso. O céu começa aqui na terra, o inferno não é aqui na terra, o inferno começa aqui na terra. Não se preocupe que tem um lugar mais especial lá no quinto dos infernos. Eu é que não quero estar lá, eu só sei porque a Bíblia está registrando. Mas ele começa aqui, tanto o inferno quanto o céu. Eu preciso me aproximar de meu irmão. Eu me pareço mais com Caim, que olha para o irmão e fica descontente. Diz a Bíblia que o semblante de Caim caiu. Olha só. O nosso semblante cai em relação aos nossos irmãos, se cai, alguma coisa está errada. Porque não pode cair, irmãos. Se cai, é sinônimo de que algo precisa ser feito, porque isso não pode ficar. Porque senão a amargura só cresce. E o próprio autor aos Hebreus vai dizer, cuidado para que não cresça a raiz de amargura. Algo que começa pequenininho, vai azedando. Salmo 73 diz, os meus rins me azedaram. Quem tem dor no rim sabe que você não consegue fazer mais nada, porque o rim grita, meu amigo, a hora que der cólica de rim, ferrou. Nós não conseguimos fazer nada na vida. É pior do que parto de mulher. Pelo menos disse quem teve. Eu não tive, graças a Deus, espero não ter. Mas problema de rim, quando dói, é um problema sério. Então ele está dizendo, os meus rins se azedaram nas minhas relações pessoais, nas minhas proximidades e distanciamentos, era como se os meus rins estivessem doendo. Eu não quero chegar perto dessas pessoas. Se os nossos rins estão em paz, se os nossos rins estão tranquilos, e os nossos irmãos são alvos, objetivamente, planejadamente, do nosso carinho, da nossa aproximação, dos nossos gestos de chegar perto dele do mesmo jeito que Deus chega perto de nós, nós vencemos o maligno, da mesma maneira que Deus nos libertou do império das trevas e nos colocou debaixo do reino do Filho do seu amor. Então, se a gente faz isso, por que João está enfatizando essas coisas? E ele diz lá, no finalzinho, jovens, no verso 14, eu vos escrevi porque sois fortes, não só vencer o maligno, mas a palavra de Deus permanece em vocês. Mas a palavra de Deus permanece só nos jovens? Não, permanece em todo mundo. Então, não é isso literalmente para com os jovens, porque o que João está dizendo, que se refere a cada uma destas classes de pessoas dentro da igreja, pode se referir a todo mundo. É por essa razão que o melhor jeito de interpretar é entender que ele apenas está destacando aspectos que é comum a todos nós. Os aspectos é conhecer a Deus, vencer o maligno e a palavra de Deus permanecer em nós. O que é que significa, o que é que fica para nós? Significa que se a gente deve andar como Jesus andou, ele diz então que a gente deve ter uma postura de obediência, ele diz que a gente deve ter uma postura de amor, mas que também a gente deve ter uma postura de encorajamento. E por que o encorajamento? Porque se ele colocasse só a postura de guardar e só a postura de amar, fica cobrando, a gente não aguenta. Eu tenho insistido com vocês nisso, que a gente precisa aprender a nos encorajar. O autor aos Hebreus fala isso. Quanto mais... Não é puxar saco, tá, irmãos? Puxar saco é outra história. Quando todo mundo se coloca, não, eu quero servir, só estou fraco, me ajuda a servir porque eu vou junto. Me dá só um pouquinho que eu dou conta. Vamos lá, eu quero ter um ânimo renovado e eu vou também trabalhar. Isso, quando a gente faz isso, todos nós, quanto mais que nós vemos que o dia se aproxima, devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Então, estimular ao amor não tem nada a ver com puxar o saco do irmão. Se o irmão se coloca nessa postura de alguém que quer ser puxado o saco, ele precisa ser corrigido, porque a igreja não tem essa função. A igreja tem a função de encorajar. Deus dê graça a cada um de nós, aprendamos a guardar a palavra, aprendamos a amar os irmãos, mas aprendamos a nos encorajar mutuamente. Não dá só para se cobrar uns aos outros. Em algum momento a gente precisa também se encorajar. Então, quando a gente chegar perto um do outro, se tiver alguma coisa para corrigir um no outro, lembre de corrigir e lembre de encorajar. Lembre de dizer o que está errado, mas lembre de dizer o que está certo. Lembre de dizer qual é o caminho que ele precisa deixar, mas lembre de incentivar qual é o caminho que você tem aprendido com ele. Porque o nosso problema é quando a gente vai só corrigir, bater, a gente cansa de poder ficar nesse lugar e as pessoas cansam porque diz assim, João Geraldo de Matos Neto, você fala, meu Deus, eu não fiz nada. Não é assim quando a mãe chama o filho, fulano de tal, se até arrepia, meu Deus, não fui eu. Isso, não dá só para chegar nos irmãos cobrando. A gente também precisa encorajar uns aos outros. Então a gente deve andar como Jesus andou. Andar em relação à palavra, andar em relação aos irmãos
e andar em relação à igreja. Andar guardando a palavra, andar amando os irmãos e andar encorajando uns aos outros. Vamos orar para que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê graça nesse processo de obediência, de amor e de encorajamento. Que 2021 seja permeado disso, desse lugar de obediência, de amor e de encorajamento.